Então, quando eu estava no Brasil, eu vi uma pesquisa feita pela Universidade de Campinas, e a pesquisa foi feita que, se nós precisássemos pagar o oxigênio para respirar um único dia, nós não teríamos condições de pagar o oxigênio que nós respiramos. E Deus nos dá gratuitamente. E, às vezes, nós nos levantamos pela manhã e esquecemos de agradecer a Deus por este ar que nós respiramos. Então, só isso, por si só, já é motivo de estar aqui agradecendo a Deus. E a salvação, isso nem... não tem nem palavras para expressar, não é? Pois Ele morreu no Calvário para nos libertar dos nossos pecados. E no capítulo 14 aqui de Marcos, versículo 32, vai falar sobre Jesus fazendo a oração no Getsêmani. Verso 32 a seguir, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, sentados como estão. Diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Olha só quem que começou a ter pavor e angustiar. O próprio Jesus começou a ter pavor e angustiar-se. Guarde essa palavra, angustiar-se. Verso 34, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passar dele aquela hora. E disse: Abba, Pai. O que ele disse, irmãos? Abba, Pai. Todas estas coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. E não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se-o dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou terceira vez. Quantas vezes ele voltou, irmão, a orar? Terceira vez. E disse-lhe, dorme agora e descansai. Basta, é chegado a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Aqui, Jesus está no jardim do Getsêmani para um propósito específico: orar a Deus para que passasse o momento da crucificação, quem sabe para Pedro, para Tiago ou para João. E, lendo esta passagem, não só ela, mas também a de Mateus, a de Lucas, e aqui a de Marcos detalha um pouco mais, eu pude observar que em nenhum momento, vou repetir, em nenhum momento, após Jesus orar por 3 vezes consecutivas, a mesma coisa, em nenhum momento nos evangelhos sinóticos de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós não vemos em nenhum momento, nesta passagem que retrata a oração angustiada de Jesus, Deus trazendo a ele uma resposta da oração. E isto aqui me chamou a atenção, irmãos. Deus ficando em silêncio à oração do seu filho. Quando nós vamos a orar, nós queremos já a resposta. De repente, de acordo com a situação, nós procuramos, quem sabe, o profeta, a profetisa, vamos com mais frequência ao culto, frequentamos a oração, procuramos alguém até liga e fala: olha, ora por mim, vê se Deus falou alguma coisa para você falar comigo. Mas nós precisamos entender
que estar na igreja, participar de um culto é muito importante. Por quê? Porque nós estamos alimentando a nossa alma. Nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele disse, porque ele sabia do tamanho da responsabilidade que tinha. Ele disse, olha, quando vieres, vem depressa. E quando vieres, traze consigo. Ele disse, traze a capa. Por que a capa? Porque estava chegando o inverno. E a capa nada mais era para quê? Para aquecer o corpo do frio. Então observe que Paulo estava tendo cuidado de quê? De cuidar também do corpo, se agasalhar. A capa era para cuidar do corpo. Mas ele disse, mas também traga-me os livros. Para que os livros? Os livros para alimentar a alma que está dentro desta carcaça. Mas além dos livros e da capa, ele disse, me traga também os pergaminhos. Para que servem os pergaminhos? Que é a palavra de Deus para alimentar o espírito. Por quê? Porque o espírito recebe de Deus, ele joga para a alma e a alma transfere para o corpo. É por isso que existe dentro da igreja visão, revelação. Eu ouvi ali o irmão sentado falando de outras línguas. Sabe o que é isso? É a alma recebendo do espírito e o espírito jogando para o corpo. Mas isso é necessário, sabe como? Através de jejum, da leitura da palavra. Por quê, irmão? Porque a gente precisa ter sensibilidade espiritual para quando estivermos passando por adversidades, por tribulações, por odisseias, nós precisamos ter sensibilidade. Ainda que Deus não responda uma oração, a gente precisa ser sensível para entender que Deus, mesmo no silêncio, Ele está a trabalhar.